Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de abril de 2021. Game põe Deus no controle, veja como Jesus foi parar em jogo que simula milagres parte 2. Num jogo de videogame ainda inédito, que tem Deus no controle do universo e o personagem principal transforma água em vinho, multiplica pães e peixes, anda sobre água, enfrenta demônios e acaba sendo crucificado. O nome já entrega de cara o que é. Jesus Cristo é um game em primeira pessoa em que o jogador controla Jesus Cristo em seus últimos anos na Terra e simula milagres. O trailer de anúncio gerou 5,3 milhões de visualizações e um sem número de piadas. Joguei até o fim, mas morri. Demorou 3 dias para dar respawn. Tem que consertar esse bug, postou um usuário. Só que o jogo não é uma sátira, mas uma adaptação que se pretende respeitosa. Desde o início, nós nunca quisemos fazer um jogo de humor. Eu queria algo realista, baseado no que se lê no Novo Testamento, explica Maxim Vysotsky, o criador do jogo e seu do estúdio Simulon. Jesus Cristo é desenvolvido na Polônia, não só uma potência emergente dos games, mas também um dos países mais católicos do mundo, 87% da população. Vysotsky não se define católico, mas simplesmente cristão. Para fazer um jogo desse tipo, você tem que ser um pouco religioso, diz. Ele nasceu na Ucrânia e cresceu sob o regime soviético. Falar sobre Deus podia levar à cadeia ou até à Sibéria. Ouvir músicas como as dos Beatles, também, conta. Em A Gênese capítulo 15, Allan Kardec esclarece sobre os milagres de Jesus, os fatos reportados no Evangelho, e que têm sido até aqui considerados como milagrosos, pertencem, na maior parte à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm por causa primárias faculdades e os atributos da alma. Em nos aproximando dos que foram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhece-se sem penar que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história em mostrar análogos em todos os tempos e entre todos os povos pela razão de que, desde que haja almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm dito serem produzidos. Pode-se, é verdade, contestar sobre este ponto de veracidade da história, mas, atualmente, eles se produzem sob nossos olhos, por assim dizer, à vontade e através de indivíduos que nada têm de excepcional. O fato, somente, da reprodução de um fenômeno em condições idênticas, é suficiente para provar que seja possível e submetido a uma lei, e que, desde então, não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se tem visto, sobre a propriedade do fluido espiritual que constitui o agente magnético, sobre as manifestações de vida espiritual durante a existência e após a morte, enfim, sobre o estado constitutivo do espírito e seu papel como força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados, têm por consequência fazer com que se admita a possibilidade de certos fatos que se rejeitavam naquele tempo que se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, não o considerando, por hipótese, senão como um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um dos de ordem a mais elevada e que é colocado, por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser de uma de suas missões que só são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para cumprimento de seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino.
como homem, tinha organização dos seres carnais, mas, como espírito puro, destacado da matéria, ele devia viver a vida espiritual mais que a vida corpórea, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens nunca conservava as qualidades particulares de seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e a do seu perispírito aurido na parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capitão Tive, N. 9. Sua alma devia apenas manter com o corpo os laços estritamente indispensáveis, constantemente desembaraçado. Ela deveria lhe dar uma dupla vista não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outra forma superior à daquela que se vê entre os homens comuns. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe um imenso poder magnético secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que operava agia como médium. Pode-se considerá-lo como sendo um potente médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, Cristo não tinha necessidade de assistência, ele é que assista aos outros. Ele atuava, pois, por si próprio em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-los encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar seus próprios pensamentos e encarrega-los de transmiti-los? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Conforme a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.